Amém. Vou pedir para Bia fazer essa primeira oração. A gente possa entrar na presença do Senhor e nos acalmarmos. Paizinho querido, obrigado, Deus, porque não há melhor lugar para estar senão diante da Santa Presença, Deus, na casa. Como acabamos de cantar, Senhor, que isso seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Fiel é a tua palavra, melhores são os teus caminhos, Senhor. Que eu possa estar acalmando nossos corações, ó Deus, e que possamos estar aqui somente para te louvar, ó Deus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Não merecemos, Senhor, somos pecadores, mas te amamos, Senhor, e a cada dia queremos estar no teu caminho, Senhor. Fica conosco nesse culto, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração possa estar voltado a ti, Senhor. Abençoa o louvor, abençoa a pregação, Senhor, que possamos ouvir a tua palavra, Senhor, que fala em cada um de nós, Senhor. Fica também quem não pode vir, ó Deus, esteja visitando cada irmão, Senhor. Pedindo, Senhor, te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.
Conheci o mundo mal e com ele seus jardins. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus
nós te pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, Senhor, para iluminar as nossas mentes, Pai. Abrir os olhos do nosso coração, Senhor. E uma frase que eu vi ontem, que diz que nós nunca conseguimos compreender o quão pecadores nós somos, e nós nunca conseguiremos compreender o tamanho da salvação e da graça que nos alcançou, Senhor. Nunca compreenderemos isso, Senhor. Na nossa condição, nós só temos poder capacitados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de reconhecer essa verdade, nos rendermos a Ti e confiarmos no plano do Senhor, confiarmos que no momento correto, no momento certo, que é o momento do Senhor, haverá a consumação dos séculos, a consumação das promessas, a consumação de toda a obra que o Senhor tem preparado para a Tua criação, Senhor. Enfim, nós teremos novo céu e nova terra, Senhor, vivendo, Senhor, ao Teu lado, abrigados por Ti, vivendo sobre o Teu governo, Senhor, plenamente, sem a mácula do pecado, para nos afastar de Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse mundo, Senhor, que nós não podemos sondar, nem nunca poderemos sondar o Senhor, que o Senhor se revele, se mostre um pouco mais, Senhor. Que o Senhor crie em nós um coração, Senhor, quebrantado, um coração apto, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Sempre, sempre e sempre. É isso que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Espírito, mas
Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Hoje vou precisar fazer uma oração, começar. Minha cabeça não está 100%, não está legal, não está da melhor maneira possível. Foi uma vinda para cá atribulada, né? Fui fazer um café aqui para a gente ter um café, acabei derrubando o café. Daí saí de casa tinha que limpar tudo, né? Limpa tudo, coisa e tal. Temos que correr para a igreja. Na igreja. Chegamos aqui, cadê o notebook? Volta, vamos lá, pega o notebook, volta. Então a cabeça está acelerada. E para podermos aprender, absorver as verdades do Evangelho, não é necessariamente, né, a cabeça sã que a gente precisa ter inteira, a gente precisa da ajuda do Espírito. Eu quero nesse momento pedir ao Senhor que acalme a minha cabeça, né, que me dê a paz que é necessária e o principal, me unja para que eu possa anunciar a sua mensagem para essa noite. Bondoso Deus, eu oro pedindo por calma, Senhor, por paciência, que os meus pensamentos se acomodem para que eu possa mostrar, aplicar e trazer, Senhor, aquilo que foi preparado para essa noite, Pai. Que eu não atrapalhe a Tua voz, Pai, mas que o Senhor me capacite para que essa mensagem seja edificante, Senhor. Que possamos sair daqui pensativos, Senhor, incomodados com a Tua voz, Senhor. Que a Tua voz é graciosa, é amorosa, mas ela aponta para nós como devemos agir, como devemos ser, Senhor. E que o nosso coração seja ensinável, que possamos aprender, Senhor, das boas novas do Teu reino para essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós para nós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Esse é o mesmo texto que eu comentei logo após o testemunho da Fernanda semana passada. Quem não veio perdeu um testemunho gracioso da bondade de Deus. E esse texto ele está num contexto de que Paulo estava fazendo a sua defesa apostólica. A igreja de Corinto tinham alguns lá no meio que eram duros, pervertiam a mensagem de Paulo, ou não aceitavam a mensagem de Paulo, alegando que Paulo nem apóstolo era. Você não esteve com Cristo, você não andou como os 12 andaram, logo você não é apóstolo de Cristo. E a carta
e as conversas, as cartas, tem algumas que nós não temos acesso hoje em dia, que se perderam, mas essas cartas elas têm conteúdo teológico profundo, elas têm questões da igreja local, problemas que existiam na igreja local, e Paulo se colocando como servo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua habilidade de oratória, com toda a sua dedicação, ele procurava ajudar a igreja. Mas a igreja, alguns dessa igreja rejeitavam, e isso se tornou um problema muito grande, porque a palavra de Paulo ela não era ouvida por partidos. Lembra lá que na primeira carta tinha aquela divisão: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cristo. Então é uma igreja que era rachada e personalizava a igreja, a liderança, não na pessoa de Cristo, mas na pessoa do seu pregador favorito. Isso é um perigo, meus irmãos, porque nenhum homem, nem Paulo, se não for pela Escritura, se não for pela mensagem do Deus vivo, se não for pela mensagem pela mensagem apostólica, pela mensagem que Deus destinou às igrejas, não existe fundamento doutrinário que não esteja centrado na pessoa de Cristo. Cristo mesmo falou: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Pedro tinha respondido: tu és o Cristo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Redentor, Jesus é Deus, Jesus é a pedra. Jesus. Não tem outro homem, não tem outro Deus no qual a fundamentação da nossa fé tem que estar firmada. E essa igreja colocava a sua fé em homens. Mas Israel, Paulo era apóstolo, sim, né? Nós hoje, com 2000 anos de história da igreja, nós sabemos, nós atestamos que Paulo é apóstolo. Sim, Paulo é apóstolo. Mas se Paulo mesmo disse, não vou eu falar nada, Paulo mesmo disse: se alguém anunciar outro evangelho que não seja esse que eu estou anunciando, seja eu, seja os apóstolos, seja anjos, seja anátema, seja maldito. Anátema significa maldito. O evangelho, a mensagem da redenção de Deus está aqui, a mensagem do Criador está aqui, e é em cima dela que devemos estudar, é em cima dela que nós devemos trabalhar, é em cima dela que nós devemos encontrar as boas notícias da salvação. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Então Paulo, por essas facções que não criam em seu apostolado, Paulo teve que escrever e falar: não, eu estive com Cristo, Cristo apareceu para mim no caminho de Damasco, Cristo me ensinou, o meu evangelho, aquilo que eu anuncio, não é de segunda mão. O que isso quer dizer? Paulo recebeu do próprio Cristo as mensagens que ele pregou. Paulo, ele se considerava um apóstolo fora do seu tempo. Ele é um pouquinho mais novo do que deveria ser para viver junto com Cristo, mas isso foi um erro, isso foi um problema no plano de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. O plano de Deus é perfeito em todos os seus detalhes. E Paulo foi usado porque ele precisava ser o apóstolo, muitas vezes rejeitado pela própria igreja, para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios e alcançar pessoas. Sabe quem é gentil? Essa palavra gentil é todo aquele que não é judeu.
para que o evangelho pudesse chegar até nós, Paulo precisou sofrer todas essas perseguições dentro da igreja, todas as perseguições com açoites, com pedradas, com naufrágios, tudo isso ele precisava passar, para que o evangelho, as boas novas e o conteúdo que ele nos deixou pudesse chegar até nós. Paulo, ele fala que mesmo que eu não seja apóstolo, ele dá esse benefício da dúvida, mesmo que eu não seja apóstolo, para vocês eu sou. Mesmo que eu não seja apóstolo, para vocês eu sou. Trago em meu corpo as marcas do evangelho. Sabe por quê? Paulo tinha cicatrizes, porque ele tinha sido pelo menos 2 vezes açoitado. A pena dos açoites eram 40 açoites com azorrague, com pontas pontiagudas, que eram chicoteadas e arrancavam um pedaço. Era uma dor excruciante, era uma dor violenta, e ele trazia essas marcas consigo, por amor dessa igreja. Paulo, ele sofreu naufrágios, pelo menos 3, há quem diga que foram 4 naufrágios, por amor da igreja. Paulo, ele sofreu, apanhou, foi cuspido, foi de tudo, inclusive ele foi apedrejado. E lembrem-se que apedrejamento não é castigo, como os açoites, né? 40 açoites menos 1, porque é a misericórdia, né? De dar apenas 39 açoites. Não é uma pena que você sofre, mas vai voltar a viver. Apedrejamento, você é apedrejado até morrer. Apedrejamento é pena de morte. E ele ainda fala, ele cita, né, que conhece alguém que não sabe se no corpo ou fora do corpo viu coisas inefáveis, coisas que não podiam ser ditas. Ele subiu ao 3º céu, que é uma forma dele de dizer que ele morreu, mas Deus falou, não é teu tempo ainda, você vai ter que voltar. E nós acreditamos que esse homem seja Paulo, que sofreu tanto e tem teorias, teses, de que quando Paulo reclama de um espinho na carne, seja uma sequela desse apedrejamento. É uma das hipóteses, nós não sabemos ao certo, não podemos afirmar, mas uma coisa é clara: se você não quer considerar Paulo apóstolo, veja o que esse homem falou, as verdades do evangelho, tudo que ele trouxe para aquela igreja. Se eu não sou apóstolo para vocês, pelo menos para vocês eu sou. Se eu não sou apóstolo de fato, para vocês eu sou, porque eu trouxe a mensagem do Senhor. Eu estou aqui cuidando dessa igreja, eu estou dando a minha vida por vocês. E isso ele escreve com lágrimas. Ele mesmo fala: já tenho-vos escrito com lágrimas, chorando, que ele tinha que se fazer como louco para que eles pudessem entender. Essa expressão, tinha que se fazer como louco, ele estava se referindo ao fato dele ter que falar de si mesmo, falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fui açoitado, eu sofri naufrágios, por amor do evangelho e por amor a vocês. E eu não queria ter que me gloriar dessas coisas, mas por causa de vocês eu tenho que me fazer como louco, como um insano, e falar para vocês as coisas que eu fiz, dar testemunho das minhas
das minhas viagens, daquilo que eu fiz no meu ministério. Mas Paulo aqui, ele trata de um tema muito importante, que é a superioridade da nova aliança. O primeiro argumento que ele usa nesse trecho aqui é sobre as cartas de recomendação. Porventura, teremos que escrever cartas sobre vocês para que vocês sejam apresentados como cristãos? Não. Versículo 2: Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Os efeitos do Evangelho, os efeitos do ministério de Paulo não tinham que ser anunciados, não tinham que ser feitos carta de recomendação e falando, mas o caráter cristão, a personalidade, aquilo que eles eram, aquilo que eles se tornaram, abandonando os deuses antigos e aceitando a Cristo, e vivendo como Cristo viveu, e amando, e se ajudando na igreja. Esta é a carta que importa. Versículo 3: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós os apóstolos, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O Antigo Testamento, ele é um acordo, tá bom? Testamento é acordo. No Antigo Testamento, Deus entregou para Moisés 10 mandamentos, entregou para o povo vários outros mandamentos também, mas podemos resumir nesses 10. Aquelas tábuas de pedra que Moisés desceu do monte e tinha elas escritas em pedras. Essa lei, esse acordo, esta aliança, velha aliança, ela teve uma glória, e Paulo vai falar sobre isso mais tarde. Em contrapartida, Jesus, sendo um novo Moisés, sendo um novo fundamentador da nova aliança, um novo regente, um novo aquele que escreveu a nova aliança, anulando o pacto antigo, a aliança antiga, Deus quer fazer um novo pacto com você. E Ele vai falar o porquê que isso é tão importante para a tua vida. Por Cristo nós temos tal confiança de que a igreja é a carta escrita pelo Espírito Santo, não em pedras, mas escrita nas tábuas de carne do coração. Não que sejamos capazes, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa capacidade de aceitar isso vem de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Israel, isso quer dizer que estudar faz mal? Estudar mata? Não. A Bíblia não fala em nenhum momento isso. Mas ele está falando uma coisa importantíssima. A lei, a letra da lei, a letra, ela acusa e ela é para a morte. Mas o Espírito é quem vivifica. A lei não que está em pedras, mas a lei que está dentro de você mesmo,
dentro do seu coração, dentro do seu raciocínio, dentro do seu ser, que você aprende, que você usa, que você aplica. Essa é a lei que vivifica. Essa é a lei do Espírito que vivifica. Versículo 7, ele continua falando mais sobre esse tema. E se o ministério da morte, das leis escritas em pedras, se o ministério da morte, gravada com letras em pedra, veio em glória, de maneira que que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior ainda a glória do ministério do Espírito? Irmãos, quando Moisés tinha uma assembleia, era convocado para conversar com Deus, quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. Isso nos é contado nas escrituras, lá na Torá, no Pentateuco. A Bíblia não fala, lá no Antigo Testamento, ela não fala o porquê disso, não explica o porquê. A revelação do porquê está agora nesse texto. Mas o fato é que a face de Moisés brilhava, aquele brilho que incomoda, que você não consegue ficar olhando, que você não consegue manter a vista ali da pessoa porque incomoda. Só que essa lei, essa glória da lei antiga, que era gloriosa, sim, mas transitória. Não sei se todas as versões estão como transitórias. No versículo 7, finalzinho do versículo 7, transitórias, passageiras. O que acontecia? O brilho de Moisés, o brilho da face de Moisés, ela ia aos poucos se apagando. E o que Moisés fazia? Ele colocava um véu para que ninguém visse que a glória que estava no seu rosto desvanecia. Isso é revelado aqui. A glória que estava no rosto de Moisés, ela desvanecia, ela acabava, ela era transitória, ela era passageira. Isso representando que haveria uma glória maior. E ele fala isso no versículo 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Do ministério do Espírito que foi confiado, sabe a quem, meus irmãos? A nós. Por que é tão importante o testemunho da Fernanda, que foi feito semana passada? Para alguém pode parecer, mas ela só contou da vida dela. Os meus irmãos, é isso. Nós somos cristãos. Ou seja, Cristo operou um milagre, o Espírito Santo operou um milagre e nós recebemos a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E ser cristão é você dar testemunho dos milagres que Deus fez na tua vida, o tempo todo, e falando, e vivendo, e vivendo, e vivendo, e vivendo. E por isso que nós somos a carta escrita. Esse é o argumento de Paulo aqui aos Coríntios. Vocês são a carta escrita, não na pedra, mas vocês são a carta escrita pelo Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória do ministério da justiça. O argumento de Paulo é que a antiga aliança, ela acusava, ela mostrava para nós o nosso defeito, o nosso pecado. A lei fala: não matarás.
mas nós matamos. Ela fala: não roubarás, mas nós roubamos. Ela fala: não farás falso testemunho, e nós fazemos. Porque nós somos pecadores, nós temos essa natureza corrompida. Mas, em certo momento da história, Cristo veio, nasceu, cresceu, sofreu e tomou as nossas dores. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não têm a glória de Deus. Mas Jesus veio, interveio na história, morreu e pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todos aqueles que creram. Jesus morreu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ministério da justiça de Deus. É um ministério de graça. É um ministério gracioso, suave, leve, sem leis para serem seguidas, mas para mudar o seu próprio caráter, para que você tenha o caráter de Cristo dentro de você. E como é que você vai ter o caráter de Cristo dentro de você? É algo que vai acontecer instantaneamente na sua cabeça? Você... Você precisa conversar com Deus, você precisa conversar e ter conhecimento da palavra de Deus, do que Ele falou, do que Ele fez, e isso está registrado para nós. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado desta excelente glória, porque se era transitório, foi para a glória. Muito mais é em glória o que permanece. Se a glória daquilo que é transitório é glorioso, é isso que ele está falando. Se a glória do que é transitório foi glorioso, imagina o tamanho da glória daquilo que é permanente. Aqui ele fala e deixa claro que a antiga aliança, ela é boa, ela teve sua glória, ela teve a sua parte, ela teve a sua função de apontar para Jesus Cristo, mas vindo Jesus Cristo, no qual é o ministério glorioso, permanente, que não morre, essa é a glória que é eterna e que nós devemos alcançar e devemos abraçar e orar e pedir para que o Espírito Santo transforme a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa aprender do Senhor no relacionamento com Ele, lendo as Escrituras, orando, servindo. Muito maior é a glória do que permanece. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Aqui que acontece a revelação daquele texto do Antigo Testamento. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não vissem, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Antigo Testamento foi glorioso, mas foi abolido por Cristo. Sabe por quê? Porque você não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus da velha aliança. E você não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus da velha aliança.
se não for pelo Espírito Santo de Deus, que transforma a tua natureza. Ele não vai transformar de uma hora para outra a sua mente. Para você transformar a sua mente, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo de que você é pecador, que você precisa dessa glória permanente. Reconhecer que a velha aliança foi abolida por Cristo. Mas ele continua esse mesmo tema, agora aplicando o véu, que era sobre o rosto de Moisés, agora ele vai aplicar sobre o coração daqueles que não creem. Vamos ver no versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há liberdade, onde tem o Espírito do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. O véu está posto sobre o coração de milhões, de bilhões de pessoas que ainda não foram alcançados pelo Espírito. E sabe, uma palavra de um pastor essa semana que eu acabei vendo ali no Instagram, não sei onde que foi, mas ele fala que como que Deus produz um milagre tão grandioso, tão gigantesco, que é a transformação da sua vida, que é a transformação dos seus sentidos, que é a transformação da tua vida inteira, e ninguém sabe disso. Como que você pega essa bênção, esse milagre, e ninguém sabe disso? Você prefere viver escondido, com vergonha do Evangelho, com vergonha de Cristo, com vergonha, porque acha que vão falar mal de mim, porque aquele lá agora quer ser santinho, aquele lá agora quer ser... Não, nós precisamos testemunhar, dar um passo de coragem de uma mulher de fé como a Fernanda, e testemunhar e falar: foi Deus que mudou a minha vida, foi Deus que transformou o meu ser de uma vez por todas, foi o Senhor que me tocou, foi o Senhor que me alcançou. Enquanto eu estava na lama, no charco, enquanto eu estava perdido, o Senhor estendeu a sua mão. Esse véu, você não pode tirar ele do seu coração pela sua vontade, pela sua força. Muitos homens tentam, e muitos homens vão para o inferno, buscando tirar esse véu pelas suas próprias capacidades. Mas a palavra do Senhor nos afirma que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, o véu é tirado, e você pode receber o Evangelho. Um pouquinho mais para frente ele fala que todo esse nosso ministério de falar de Jesus, de falar do Criador, no capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa.
cristão, ele é santificado, mas ele não é um santo, um santinho. Nós somos vasos de barro. Essa analogia aqui, nós somos um utensílio doméstico, nós somos uma Tupperware. Um pote que bom, de sorvete, que carrega um tesouro inestimável. O maior diamante do mundo, da história, que são as boas novas de Cristo, sendo anunciadas por potes de que bom, por vasos de barro. O que é importante não é a pessoa que está aqui na frente, o cargo que ela tem. Se eu chegar aqui semana que vem e falar, sou apóstolo, sou bispo, sou grandioso, todos devem me obedecer. Vamos agora após outros deuses. Vamos agora atrás de outros deuses, a fim de que eu me engrandeça e o tesouro fique escondido. Quem fizer isso é maldito, seja amaldiçoado, porque o que nós devemos fazer é anunciar Cristo e reconhecer que nós somos potes de que bom. Meus irmãos, e se você ainda não tem certeza de que o véu foi tirado, o véu do seu coração foi tirado para que Cristo tenha acesso e possa germinar, possa crescer no seu coração e transformar a sua vida de uma vez por todas. Esse é um momento que eu vou te pedir para abaixar a sua cabeça, orar, clamar, chorar e pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, tira de mim esse véu que não me permite te ver como o Senhor é. Senhor, afasta de mim essa teimosia do meu coração de não me entregar a Ti, Senhor. Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito, para que eu seja cheio do Teu Espírito, para que eu possa anunciar que dentro de mim tem um tesouro inestimável, tem um tesouro riquíssimo. Dentro de mim há o Senhor, há o Espírito, há a mensagem de liberdade, de libertação. E enfim, como é dito em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Refletindo a imagem do Senhor, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, não fisicamente, que nós temos o Léo que parece o Jesus europeu, mas como vou tratar minha esposa, como vou tratar os meus pais, como vou tratar o meu vizinho, como eu vou tratar Deus, em absoluta submissão, ouvindo, tendo relacionamento com Ele, entendendo que eu preciso dessa palavra, me alimentar, ler, estudar. O ministério que nos é confiado é um ministério glorioso, onde você é um Zé Ninguém, um vaso de barro, trazido, que está aqui para anunciar
as verdades do Evangelho, não para que você apareça, mas que Jesus apareça para o mundo e possa transformar vidas, para que o Espírito possa alcançar novas pessoas e que vidas possam ser transformadas pela mensagem do Evangelho. O Zé Ninguém, ele não tem fama, ele não tem posses, ele não tem cargos, ele não tem poderes, ele não tem nada. Ele tem apenas Jesus Cristo, que é tudo que ele precisa, é tudo que eu preciso e é tudo que você precisa. Amém? Vou convidar a Letícia e eu vou convidar a Rebeca também, se ela puder trocar aqui a letra. Eu achei essa música muito interessante. Zé Ninguém, ela é daquele missionário dos Estados Unidos, né, que eu comentei aqui. O casal agora voltou para os Estados Unidos após 51 anos servindo o Brasil, trazendo vasos de barro, trazendo um tesouro inestimável para o Brasil. Alcançaram vidas. E essa música ela é muito interessante. Um Zé Ninguém que tem aquilo que é mais precioso no universo, que é a presença de Cristo em seu coração. Invisível na multidão, amava Jesus, amava os irmãos, falava pouco, falava com as mãos, grandes e fortes, prontas para louvar, mãos bem calejadas de tanto ajudar. Zé Ninguém, Zé Ninguém, pequeno aos olhos dos homens, grande aos olhos de Deus, pequeno aos olhos dos homens, grande aos olhos de Deus. Criou bem seus filhos, era trabalhador, junto com a esposa pela causa do Senhor. Nunca foi eleito, nunca liderou, nunca pregou, mas sempre orou. Os anos passaram, Zé envelheceu. Um belo domingo não apareceu. Poucos notaram a falta do irmão. No seu enterro tem uma multidão. Zé Ninguém, Zé
Essa música, ela é muito simples. Fala de alguém muito simples. É uma vida de devoção. É uma vida nos caminhos do Senhor. Sem busca de nada para se aparecer. Mas um grande homem. Você não conhecia há 3 minutos atrás. Agora dá para gostar desse Zé Ninguém, né? Um irmão crente que nos ensina a sempre ajudar e a levar esse tesouro precioso que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre e nosso Deus. Amém? Convido o grupo de louvor, na oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio e no QR Code. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
peço nesse momento, Senhor, que o Senhor aceite o nosso coração, Senhor, completamente entregue a Ti, Senhor. O homem, ele pode colocar barreiras, Senhor. O véu pode ainda estar no coração, Senhor, cegando o entendimento, cegando, Senhor, a necessidade que temos de Ti, Senhor. Mas que o Senhor toque o nosso coração com Teu Espírito Santo, para que o véu se tire, para que o véu seja arrancado e para que possamos ter acesso a Ti, Senhor, com a liberdade que há no Teu Espírito Santo, Senhor. E que se alguém precisa se converter, Senhor, alguém precisa entregar a vida a Ti, Senhor, que o Senhor toque no seu coração, que possa dar esse passo de fé e entregar sua vida completamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus. E eu quero orar por você. Senhor, receba as lágrimas, o choro, a dor, mas que o Senhor transforme em plena alegria, Senhor. Eu não sei qual que é a necessidade, qual que é a dor, Senhor, qual que é o peso, Senhor, qual que é a acusação que Satanás faz sobre a vida, Senhor. Mas que o Senhor tire o peso da culpa, que o Senhor tire o peso do pecado, que o Senhor limpe, Senhor, que o coração seja transformado e que seja completamente entregue a Ti, Senhor, o coração deste homem, desses homens, dessas mulheres, Senhor, que estão dispostos a entregar a vida a Ti, Senhor. Salva, Senhor, para que possamos andar como irmãos, de vitória em vitória, de glória em glória, refletindo a glória do Senhor, como família, Senhor, como um só povo, como foi dito para Abraão: em Ti serão benditas todas as famílias da terra, Senhor, e que essa nova vida convertida, trazida para Ti, Senhor, possa ser uma bênção. Sê Tu uma bênção, seja você, meu irmão, uma bênção. Procure ao Senhor, busque ao Senhor, entregue a sua vida, a sua alma de todo o seu coração, em nome de Jesus, amém. Convido o pastor para ministrar a bênção. Amém, que bênção. Nós vivemos na era do Espírito, né? O apóstolo Pedro, ele falou assim, porque às vezes a gente fala, quando eu chegar no céu vou conversar com Abraão, né? Para saber das experiências dele, vou conversar com Moisés. Só que o apóstolo Pedro, ele diz que é o contrário, né? Que eles que vão querer saber da experiência gloriosa que é viver na era do Espírito, né? Ele diz que os profetas atentavam para esse dia que viria, que é esse tempo que nós vivemos hoje. Nós vivemos o privilégio de estarmos na nova aliança. E essa nova aliança deve ser então assim proclamada, né? Irmãos, nós temos atividades durante a semana, culto de oração na quarta-feira, né? Importante a participação dos irmãos. Oração traz resultados, né? Muito claros. Deus ouve as orações. E uma coisa maravilhosa que a gente pode colocar todas as coisas, as alegrias, né? E também as tristezas, a nossa vida, a vida das pessoas que nos cercam diante do Senhor, sabendo que Ele age, né, poderosamente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, né? Senhor nosso Deus, reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e tem o domínio sobre todas as situações. E neste momento colocamos a Vanir, ó Deus, aquele motorista pediu oração e nós não sabemos quais são
as suas lutas, mas nós a colocamos diante do teu altar, na tua presença, invocando a ação do Senhor. Também peço por aquele senhor que esteve aqui há pouco, chorando, ó Deus, escravizado pelo alcoolismo, mas nós sabemos que o Senhor pode libertá-lo. Pedimos que a mão do Senhor se estenda sobre a vida dele também, ó Deus, sobre a sua família. Nós te pedimos isso, ó Deus. Te agradecemos pela bênção que o Senhor concedeu ao teu servo, Romildo, e ele pode resolver uma questão tão complicada, difícil, porque houve a ação do Senhor movendo corações. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja, pelo projeto, pelas atividades que podemos desenvolver. Lembro do Carlos e peço a bênção do Senhor, que as portas se abram para que ele possa se recuperar, ó Deus, desse problema que está enfrentando. E colocamos a vida também do Polaco, ó Deus, deste senhor do açougue. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre ele, que o Senhor o esteja abençoando, ó Deus, neste momento de dor, que o teu Espírito conforte aquele coração, o coração da sua família, ó Deus, diante dessa circunstância tão difícil. E que todo o sofrimento, ó Deus, também seja a oportunidade de um encontro contigo, de uma entrega ao Senhor. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão ao lado.